Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse gravatinha duplo nessa fita linda, que é uma fita de renda. Eu só tenho essas cores, mas ela tem outras cores, no branco e no rosa. E vou mostrar pra vocês também o acabamento, porque assim, esses lacinhos eu deixo ele pronto assim com esse miolinho, porque eu posso usar ele no bico de pato, igual esse que eu vou mostrar pra vocês hoje, ou eu posso usar ele na faixinha, tá? Esse lacinho eu só faço no bico de pato ou na faixinha, não faço ele na xuxinha. Na xuxinha vai ser um outro vídeo. E aí, como eu tô mostrando pra vocês, essa fitinha de renda, ela tem frente e verso, tá? É bom que vocês fiquem atentas na hora de fazer. E essa fita você pode selar, tá? A ponta com o isqueiro ou na máquina de selar. Eu vou usar a máquina de selar, mas vocês podem usar o isqueiro sem problema. Só tem que tomar cuidado porque ela é uma fita muito fininha, tá bom? E aí eu vou aqui cortar a minha fita, né, na máquina de selar. E lembrando que para fazer o lacinho duplo, a gente usa 2 pedaços de fita, tá? E aí eu vou cortar e depois eu vou mostrar para vocês o tamanho que a gente usa. E aí, gente, eu já cortei, né, na minha máquina de selar, mas como eu disse, vocês podem cortar com a tesoura e selar com o isqueiro, normalmente. E aí a gente usa 2 pedacinhos de fita, tá? Esse é um lacinho muito econômico, dá pra você fazer com diversos tipos de fita. O pedacinho maior tem 16 centímetros, tá? E o pedaço menor tem 15 centímetros. Essa é a medida que eu escolhi para fazer esse laço. Todos os laços de gravatinha que eu faço tem essa medida, até o laço de linho, tá? Porque no final ele vai ficar com 7 centímetros. E aí a gente vê aqui, ó, o lado certo da fita, e aí a gente vai marcar o meio, tá? Bem de leve a gente passa assim o isqueiro e aperta para poder marcar o meio, para ajudar a gente na hora do alinhavo, enfim. E marquei a fitinha menor, agora a fita maior. E para esse laço a gente não precisa de molde, tá? É só essa marquinha mesmo que a gente faz aqui no meio. E aí agora a gente traz o meio, a ponta da fita pro meio, tá? Deixa passar assim meio centímetrozinho dali de onde é o meio. E aí eu uso essas presilhas para me auxiliar, que é pra fita não correr. E eu só tiro essas presilhas depois que eu alinhavo. Aí você tá vendo? Eu trouxe as 2 pontas pro meio, direitinho, deixo mais ou menos meio centímetro para cada lado. Faço a mesma coisa com um pedaço de fita menor. E aí, ó, essa parte que eu dobrei, eu gosto de botar uma de frente para outra, né? Pra não dar problema depois quando eu for finalizar, não ficar aparecendo a beiradinha da fita. Então, eu boto assim as 2 partes para dentro, que vão ficar ali e não vão aparecer. E isso também ajuda o laço a não desfazer, né? E a gente vai ajeitando tudo direitinho para poder começar o alinhavo. Não tá aparecendo para vocês, mas dá para mim ver a marcaçãozinha ali no meio. E a gente usa essa linha, que é uma linha de polietileno, se eu não me engano. Depois eu vou ver direitinho para vocês, que ela é uma linha que parece que ela é um pouquinho encerada, não é aquela linha de algodão que arrebenta fácil. E esse lacinho, ele é feito com 4 pontos, tá? Eu gosto de fazer o laço gravatinha com um vinco só no meio, então são 4 pontos. O primeiro de cima para baixo, o segundo de baixo para cima, o terceiro de cima para baixo e o último de baixo para cima. E aí, ó, você vê que vai pegando todas as partezinhas ali da fita pra gente poder juntar e não soltar. E aí, puxa assim, ó, eu marco o meiozinho ali pra já fazer o vinco do meio. E aí eu dou 2 voltinhas, vou ajeitando ali, dou 2 voltinhas com a fita e vou fazer o arremate atrás. O arremate nada mais é do que você fazer um pontinho e fazer um nó, tá? Você pode passar um pouquinho por dentro da fita, né, pra poder segurar um pouco mais.
E aí eu passo ali, eu dou 2 voltinhas na linha. Pronto, dei um nozinho. E agora eu corto. E essa fita aqui, ela não tem a fita de número 2 que a gente costuma usar para fazer o miolo dos laços. Então, eu corto mais ou menos aqui uns 7 centímetros dessa fita. Tem várias maneiras de fazer o miolinho. Tem o miolinho torcido, tem o miolinho de nozinho. Eu faço uma dobradura que ela vai ficar como se fosse uma fita de 2 centímetros, tá? E eu também passo na máquina de selar. Você também pode fazer com o isqueiro normalmente, que vai selar. Mas aqui eu faço na máquina. E aí eu dobro ali, ó. Na outra parte vai ficar um pouquinho melhor. Aqui ficou muito em cima, não vai dar pra vocês verem. Eu seguro, vou passar ali na máquina pra selar. Eu poderia fazer no isqueiro, como eu falei, mas eu prefiro fazer aqui. E eu faço dos dois lados pro mesmo lado, tá vendo? Eu dobro no meio, assim. E aí ela fica como se fosse uma fitinha de 2 centímetros pra fazer o miolinho do laço. Pego ali na pontinha, passo lá na minha máquina pra selar. E pronto. E também, como eu deixo esse lacinho já pronto para o caso de usar no bico de pato ou na faixinha, eu também vou finalizar aqui o miolinho passando na máquina de selar, tá? Eu junto aqui, ó. E aí, nessa parte, eu não boto ele muito justo. Eu deixo ele um pouquinho folgado, porque eu vou passar o bico de pato por dentro depois. Porque como eu não sei como vai ser a finalização que a cliente vai pedir, então eu deixo tudo pronto desse jeito. E aí, ó, juntei as duas partes e passei ele na máquina de selar. E ele já tá meio que pronto. Se eu fosse fazer na faixinha, ele já tá pronto, era só colar na faixinha. Mas como eu vou botar no bico de pato, aí eu dou uma ajeitada ali, que às vezes fica muito fininho, vai ajeitando, tá vendo, ó? E essa fita é linda, gente, ela é muito bonita. Eu, por enquanto, só tenho essas 3 cores, mas em breve eu vou trazer outras cores. E aí, como eu disse, ó, ele fica com 7 centímetros, tá? É um lacinho que dá pra usar parzinho, dá pra usar um lacinho sozinho. E como vocês sabem, os meus bicos de pato já ficam todos encapados, com essa partezinha de dentro sem ser colada. E aí, agora, a gente vai colar aqui no lacinho. Para colar a etiqueta, vocês sabem que eu uso a Pega 1000. E aí, ó, tá vendo? Ficou folgadinho. É só enfiar o bico de pato ali com cuidado, porque como essa fita é uma fita de renda, para não desfiar. E aí, enfio ali, puxo aquela parte que fica soltinha, que vocês já viram no outro vídeo. E aí, passo a cola quente. E essa fitinha de cima vai esconder, né? O acabamento vai ficar todo ali escondidinho. Não vai aparecer a emenda do miolo, nada disso. Aí que é um pouquinho de cola ali, a gente vai tirando. Eu aperto um pouquinho, vou ajeitando tudo. E enfim, tá pronto, né? Agora é só colocar a etiqueta que a gente cola com a Pega 1000. Lembrando de colocar pouquinha cola para não vazar, mas nesse processo ainda você consegue arrumar, consegue limpar se por acaso vazar. Essa minha etiqueta é um pouco grande, talvez eu vá fazer uma etiqueta um pouco menor, porque nesse bico de pato vazado ela fica ali já indo para os dentinhos, né? Mais pra frente eu vou fazer uma etiquetinha menor, pra ficar bem na pontinha mesmo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O lacinho fica lindo. Vocês podem fazer parzinhos, kits, botar na faixinha. Vai da criatividade de vocês. Não esqueçam de curtir, comentar e até o próximo vídeo.